nós falamos disso hoje em dia, na nossa sociedade, praticamente diariamente, né? Da disposição que nós devemos ter para idealizar, para sonhar, para realizar, né, projetos, serviços, negócios, né, para ter iniciativa, para implementar novas tecnologias, visões, para inovar, para resolver problemas e situações complicadas, atender às novas demandas. Isso tudo faz parte não só mais da nossa vida profissional, na verdade, faz parte da nossa vida como um todo. Nós estamos aprendendo a empreender o tempo todo e cada vez mais isso será necessário. E a Bíblia fala sobre empreendedorismo, dá exemplos de grandes empreendedores. No Antigo Testamento a Bíblia fala de Neemias, que teve que planejar e executar a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, que era um sonho do povo que lá vivia. Neemias foi enviado para lá, tornou-se um grande empreendedor desta tarefa, coordenou centenas de pessoas, resolveu dezenas de grandes problemas, inimigos, situações difíceis para alcançar o seu objetivo. E Jesus também fala disso. A Bíblia é surpreendente, ela nos surpreende quando nós vamos vendo algumas coisas que podemos aprender da palavra de Deus sobre todos os assuntos. Jesus fala sobre o homem prudente que construiu a sua casa na rocha e o imprudente que o fez na areia. Em outro momento, eu vou ler aqui o texto, Jesus fala lá em Lucas 14, contando, Jesus usava muitas parábolas ou ilustrações para querer ensinar de uma forma mais compreensível, principalmente para as pessoas mais simples, e ele contava histórias. E essas histórias tinham lições preciosíssimas. Nesse momento, ele diz assim, olha, qual de vocês, estou lendo Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28 em diante, qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir, começou a empreender, mas não pôde terminar. E Jesus continua, outra historinha, ele diz, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada de paz, pedindo condições para não realizar a guerra. Interessante que Jesus vai falando sobre também coisas que devem ser feitas. Ele usa o planejamento da construção de uma torre, o planejamento de uma guerra, para falar sobre a necessidade de qualquer empreendimento ter que ter. Vocês vão aprender, já aprenderam essas coisas em administração, direito, economia, né? Tem que ter planejamento, tem que calcular as despesas, os investimentos, tem que obter os meios, tem que fazer um cronograma de trabalho. Tudo isso Jesus vai falando aqui e vai dizendo que é importante. Mas, e eu não li de propósito a continuidade das palavras de Jesus, daqui a pouquinho eu vou ler, Jesus coloca em todas essas questões técnicas e necessárias e fundamentais, Jesus coloca um novo elemento nesse processo. Ele fala que nisso tudo é preciso valorizar, e muito, o ser humano. Valorizar o outro, a pessoa humana. E sem isto, disse Jesus, nada pode acontecer. Vamos deixar o nosso reitor tomar o seu assento? Por favor, reitor. Por favor. Por favor, reitor. Não, por favor. Eu vou descer com você. Não, senhor. Senão nós três. Se o senhor não subir, todo mundo desce. Até eu desço também. Por favor, professor. É só assistir. Tome seu assento. Não, tome seu assento. A casa é sua. Doutor Benedito, nosso reitor. Quem é? Doutor Benedito ainda mantém, porque isso todas as universidades o fazem,
o título oficial da reitoria, que é o Magnífico Reitor, né? Então Jesus, eu estava dizendo, queridos, vai falando que o ser humano, nesse processo todo, não pode ser deixado de lado. A crescente mecanização do trabalho, o uso cada vez maior de novas tecnologias, não podem prescindir da valorização do ser humano. E é por isso que Jesus vai terminando as palavras que eu estava lendo, dizendo assim: o sal não pode ser insípido, porque se assim for, não é possível restaurar-lhe o sabor. Não presta para a terra, nem para o monturo. Jesus faz aqui um eco de alguma coisa que ele já tinha dito lá atrás, de que nós precisamos ser sal da terra. Nós precisamos salgar, ou seja, dar sabor, conservar as boas coisas. É isso que o sal faz. O sal dá sabor, o sal conserva. Nós precisamos, ele diz também nessa mesma ideia, no texto anterior, nós precisamos ser a luz do mundo, levar luz, iluminar nas trevas, na escuridão. Então nós, no contexto do que Jesus está querendo dizer, de que é preciso valorizar o ser humano, a pessoa humana, o outro, o próximo, as pessoas que nos cercam, Jesus diz que todo o planejamento, todo o empreendimento, toda a ação empreendedora não pode prescindir desse olhar para a pessoa humana, para o próximo. Nós precisamos salgar e iluminar. Empreender significa fazer algumas perguntas, portanto, que vão além daquelas que já fizemos no início e que você certamente vai aprender a fazer sempre. Como é que eu vou ter recursos? O planejamento, aonde eu vou obter os recursos, o financiamento, quanto eu vou investir, qual é o retorno, qual é a taxa de retorno. Isso tudo faz parte de uma visão, e isso tudo é fundamental para você empreender qualquer coisa na sua vida. Objetivos, metas, sonhos, ideais, tudo isso é fundamental. Mas eu queria terminar essa devocional convidando você a fazer algumas outras perguntas também, é o convite de Jesus aqui no texto lido. Como, por exemplo, para que serve o meu sonho? Para quem serve o meu empreendimento? A quem vai servir o que eu quero fazer com a minha vida, o que eu quero construir com a minha vida? A quem o que eu estou pensando em realizar vai ajudar? O que eu vou construir? Não só para mim, para minha família, também vai ajudar a sociedade, as pessoas. Que legado eu vou deixar? Enfim, e para terminar, empreender para quê? Algumas pessoas têm buscado empreender somente para si mesmas. Essas pessoas estão ficando para trás. No século XXI é preciso empreender também para agregar. Agregar pessoas, valores humanos, agregar coisas que possam abençoar a sociedade e as pessoas. Portanto, que o seu empreendimento e o seu espírito empreendedor nunca abra mão de investir prioritariamente nas pessoas, no ser humano, para que você possa ser sal e para que você possa ser luz. E Deus assim nos abençoe. Permita-me terminar com uma oração, pedindo que Deus abençoe a todos nós e ao evento que segue. Deus de amor, muito obrigado, Pai querido, pela Tua mão que nos sustenta, que provê as nossas necessidades, que nos abençoa. Muito obrigado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, essa instituição que vai cumprindo o seu papel na sociedade. E muito obrigado porque nessa instituição nós podemos aprender todas as técnicas mais modernas de empreendedorismo, nós podemos aprender como fazer melhor, como inovar,
como usar as novas tecnologias, mas podemos também ouvir que nada disso tem valor se nós não olharmos para o outro, para o próximo, para a sociedade, para querer abençoar também as pessoas que nos cercam. Abençoa o nosso reitor, toda a direção da Universidade Presbiteriana Mackenzie, do Instituto Presbiteriano Mackenzie, professores, funcionários e alunos. Todos os que aqui estão. Abençoa o evento que se segue, ó Deus, para que possamos aprender mais e usar isso tudo para sermos um pouquinho mais de sal e de luz na sociedade. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Muito obrigado, queridos. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, eu não posso ficar. Eu já tenho outra, eu vou chamar para fazer daqui a pouco. Deus abençoe, viu? Muito bem. Então, eu vou aqui, então, nominar a mesa. O professor Benedito, que nos acompanha hoje, o nosso reitor, eu não sei se todos conhecem. Temos aqui o conselheiro Milton Flávio, que vai fazer a mediação da mesa. E o senhor Kenny Alves. Nós temos uma coisa, e eu, Marcelo Oliveira, que sou o coordenador acadêmico da universidade, nós temos aqui uma coisa em comum, todos nós. Somos todos empreendedores, e é por isso que nós estamos na mesma mesa. Então, nós todos vamos poder contribuir com nossos olhares diferentes. E o que a gente vai fazer, eu acho, não é, conselheiro, é fazer breves apresentações. Eu trouxe uma apresentação, o Kenny também. O que a gente vai fazer depois é fazer um bate-papo com vocês, porque eu acho que o anseio de vocês é saber um pouco o que é o empreendedorismo, que tanto a gente fala no Mackenzie, que não é o abrir o negócio, a gente já deixou isso muito claro. Esse sal da terra que o reverendo colocou aqui, cada um vai saber qual é a sua posição e o sal da terra que quer ser. Não é, professor Benedito? E esse sal da terra pode ser, como o professor Benedito mesmo falou, como um funcionário público carimbando atrás de uma mesa, mas com um propósito diferente. Um funcionário público que trabalha de maneira diferente, com ética, com dignidade, fazendo bem o seu trabalho de maneira protagonista, de maneira empreendedora. Eu posso ser um dono de empresa com uma visão ética, protagonista, e eu posso ser um concursado com a mesma visão. Então, o que a gente quer aqui é que vocês se descubram, que vocês possam trilhar um caminho de maneira ética, de maneira protagonista, e não que vocês venham para abrir startup. Essa não é a visão do Mackenzie de protagonismo, nem de empreendedorismo. Não é, professor? Boa noite. Eu vim só assistir a palestra, viu? Não é. Na realidade, esse programa, o Empreenda Mac, que nós estamos lançando agora, e esse evento, em princípio, ele é muito interessante. Ele é um ponto de inflexão no conjunto das ações que nós temos desenvolvido do protagonismo estudantil, do empreendedorismo e com busca da inovação. Na realidade, em poucas palavras, eu não quero tomar aqui o tempo dos nossos nobres palestrantes desta noite, mas eu gostaria de falar um pouco assim, situar esse programa. Vocês sabem que temos atividades aqui, não é? São palestras, temos atividades aqui no palco e temos atividades na quadra. Se na quadra vocês não participaram, vocês deverão ainda participar, tá certo? Vejam só, o que nós nos propomos neste evento, que nós estamos chamando de Empreenda Mac. Nós nos propomos a fazer as devidas conexões do conjunto de atividades que desenvolvem o protagonismo estudantil. E nós partimos, dentro desse contexto, nós partimos da educação empreendedora, através das disciplinas de empreendedorismo e projetos empreendedores, que neste semestre, por exemplo, temos 540 alunos. Ou seja, cerca de 540, 550 alunos a cada semestre iniciam com a visão empreendedora através do programa de educação empreendedora. Ao longo da jornada que nós teremos, que vocês terão aqui, vocês terão a oportunidade de desenvolver várias atividades relacionadas com o desenvolvimento do protagonismo estudantil, que são exatamente representadas por aquelas trilhas ali gamificadas.
É a iniciação científica, é a monitoria, é o estágio, são as ligas, é um conjunto de empresas juniores e assim vai. Então, esse conjunto de atividades vai permitir com que você pense na sua carreira como um futuro empreendedor. A trilha a ser escolhida ao longo da formação de vocês estará à disposição de vocês para escolherem aquilo que mais seja interessante para vocês. Então, nós vamos ter, linkando essas atividades a partir da educação empreendedora até o desenvolvimento, participação de projetos de desenvolvimento e inovação que remetem para eventuais atividades em uma incubadora, num projeto em parceria com uma empresa, e a gente está falando em inovação tecnológica, vocês terão aquilo que nós chamamos de projetos integradores. E eu fico muito feliz que nós tenhamos hoje, exatamente os números de hoje, os números do semestre passado, né? 2.104 alunos trabalhando em algum projeto integrador. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque denota que os nossos alunos estão percebendo a importância de participar deste grande projeto, deste grande programa que é o desenvolvimento do protagonismo estudantil. Eu diria, fazendo umas contas assim de padaria bem rápidas, que cerca de 65% a 67% dos nossos alunos hoje participam de alguma atividade de desenvolvimento do protagonismo estudantil. Nós queremos que vocês sejam empreendedores pessoais. Poderão pensar, sim, em um empreendimento próprio, numa empresa, mas esse não é apenas o objetivo. Alguns terão essa aptidão de chegar lá. Mas eu diria hoje de manhã, aqui nesse auditório, mesmo que você opte para uma carreira pública, em que você vai ficar atrás de um birô, assinando algum papel, analisando alguma coisa, até carimbando, né? Assim, alguma coisa, mas que tenha um propósito. E para que este propósito seja uma realidade na vida de vocês, vocês têm que pensar naquilo que nós chamamos da aprendizagem significativa. Ou seja, por que eu estou aqui no meu curso A, no meu curso B, no meu curso C? Quais são os princípios e valores que devem nortear a minha formação a partir da minha postura de responsável, de elemento ativo no processo de ensino e aprendizagem, para que eu possa, então, trilhar várias possibilidades e chegar a ser um empreendedor que vai fazer diferença no mundo do trabalho. São essas as palavras assim bem rápidas que eu trago para vocês. Como eu disse, o meu papel aqui é ouvir, né? Então eu vim só explicar para vocês o objetivo. E esse aqui é um dos atributos que nós achamos fazem parte desse programa. Aprender a aprender. Porque quando vocês saírem daqui, vocês vão precisar continuar aprendendo. O conhecimento é exponencial, o crescimento do conhecimento é exponencial. Se a gente não tiver essa capacidade, nós ficaremos o quê? Defasados. E teremos menos oportunidades no mundo do trabalho. São essas palavras que eu trago de encorajamento para os nossos alunos nessa noite. Eu quero falar depois do professor, vou chamá-lo de professor engenheiro filósofo Keynes, né, que está aqui do meu lado esquerdo. Então, depois eu vou falar um pouquinho, mas primeiro eu queria ouvi-lo. Bom, primeiramente, obrigado, boa noite. Marcelo, obrigado. Reitor, agradecido. A todos aqui, né? E é interessante que, quando estava contando ali para nós sobre essa história toda, né? Jesus tem um propósito, né? O propósito dele era trazer vida em abundância. Acho que na hora que a gente começa a pensar no empreender, como tomar para si, e como acho que o primeiro ponto extremamente importante que faz toda a diferença é empreender a sua vida, é tomar as rédeas dela, é tornar-te quem tu és, né? É conseguir fazer dessa grande jornada uma boa jornada de transformação, uma boa jornada de contribuição, principalmente. E tem algo que o mundo está carente hoje nesse momento de transição. Está carente, sim, de ideias, de ações, de atitudes, que não importa onde você esteja, você consiga contribuir de verdade. Então, eu acredito que a coerência e a consistência do humano
que vai vir a empreender começa agora. Esse é um passo muito importante. Eu fico pensando se eu tivesse a honra de voltar no tempo e poder estar aí sentado junto com vocês e ouvir o que nós vamos conversar aqui hoje. Acho que ia ser de grande valia e ia mudar muita coisa. Porque as coisas, para fazerem sentido, muitas vezes, é necessário uma boa experimentação. Mas a experimentação pode levar você a alguns lugares não muito agradáveis. Na trajetória de empreendedor que eu, por exemplo, passei, me levou a diversos pontos. Mas o que fez realmente a diferença foi compreender o que eu realmente queria. Quando você descobre, você começa a ter uma convicção, que era aquilo que você procurava, te faz sentido, e com isso você consegue construir riqueza. E isso faz toda a diferença. Eu acho que a partir de agora nós vamos começar a entender que empreender é construir riqueza a partir da vida de cada um. Isso faz toda a diferença. E esse é o grande convite, com boas perguntas e boas conversas para que a gente possa iluminar o futuro que está por vir. Passa a você. Obrigado. Eu estou aqui, talvez para fazer uma proposta para vocês. Me colocaram como mediador desta mesa, né? E eu fui o que menos falei aqui até agora. E eu queria fazer uma proposta. Vocês gostam de... Eu sou meio antigo, né? Então, perante vocês, claro. Eu passei agora recentemente os meus 16 anos e queria propor para vocês o seguinte. Vocês gostam de milkshake do McDonald's? O que vocês acham? É bom ou não? Gostoso, não é? O melhor do milkshake para mim é quando ele está acabando. Que eu não quero deixar ele acabar e eu fico curtindo aquele último restinho, que eu acho que todo mundo gosta, que ele até muda de temperatura e sabor, ele é airado. Não é assim? Então você fica naquele assim de ficar chupando devagarzinho. Eu diria para vocês, aí, aproveitando a palavra do Kenny em especial, que vocês têm uma oportunidade ímpar aqui. É de curtir esta palestra como o finalzinho do milkshake. Tá certo? Aproveitem. Né? Façam aqueles últimos ml, aquele pouquinho daquele volume, ser saboreado até o extremo. Vai ser pouco tempo. Mas eu gostaria, como o Kenny falou, de ter tido essa oportunidade que vocês têm hoje. Né? No passado da gente, quando a gente ia empreender era para poucos, muito poucos. Né? As grandes empresas do passado, você até nomeia. Né? Vamos falar algumas. Né? Johnson & Johnson, né? Petrobras, né? Vale, né? Aqui no Brasil, né? Grandes bancos. Né? Hoje eu já estou começando a perder conta dos bancos digitais que nós temos. Né? Então, as empresas que eram poucas no passado, difíceis de serem acessadas como investimento de pessoas comuns como nós, né? Hoje se pulverizaram. Né? Eu até estava comentando com o Kenny, a gente vai ter uma estrutura de empresa daqui a pouco, onde a gente tem, na verdade, empresas, startups ou iniciativas, né, distribuídas ao longo da estrutura organizacional dela, porque nós estamos buscando empreendedores em cada uma dessas funções, né, donos de negócio em cada uma dessas funções. E vocês, não sei se vocês sabem disso, vocês já leram o RUF? Não, acho que vocês leram o RUF para entrar no Mackenzie, não leram? Alguém leu o RUF para entrar no Mackenzie ou não? Sabe o que é RUF ou não? RUF é aquele score, aquela classificação da Folha de São Paulo sobre as melhores universidades do Brasil. Aquele lá que chama RUF. Né? Uma característica de vocês que vocês vão carregar para o resto da vida. Só por estarem passando pelo Mackenzie. O Mackenzie, em empregabilidade, né? Que é a capacidade de vocês estarem empregados, trabalhando, não só empregados, né? Eu não sei se a gente vai ser empregado daqui para frente, né? Talvez a gente seja empreendedor daqui para frente. Vocês estão na universidade com uma das melhores posições no Brasil. Tá? Então, vocês já vão carregar isso para o resto da vida. Então, eu quero que vocês curtam esse milkshake que vocês vão ter aqui hoje. Tá bom? Então, eu queria iniciar. Então, quem que vai ser o primeiro? Então, o professor Marcelo vai trazer para a gente uma palavra aí e a gente vai acompanhar a palavra dele. Bom, eu trouxe alguma coisinha aqui para mostrar a minha carreira de empreendedor
eu coloquei esse aprender a empreender, como eu posso, você pode, nós podemos. Se vocês soubessem o potencial que vocês têm, com a idade que vocês têm, sendo o 3% da população brasileira na idade de vocês, vocês se assombrariam onde vocês estarão daqui a 10, 15 anos. Vocês têm que confiar mais em vocês. Vocês têm tudo na mão, gente. Vocês têm tudo na mão para daqui a 10, 15 anos vocês estarem felizes, realizados. E quando a gente fala aqui em empreender, não é dinheiro que a gente está falando. Felicidade não é só medido por saldo bancário. Felicidade é mais do que isso. É estar realizado, fazendo o que gosta. Como nós todos aqui. Nenhum de nós aqui pensou em ser educador para ganhar dinheiro. Isso foi resultante. Nós todos estamos sentados aqui porque a gente abraçou uma ideia, porque gosta de sala de aula, porque gosta de trabalhar em alguns tipos de mercado, e tudo foi resultante. Foi uma trajetória que nos levou. Muito bem. Então é por isso que eu coloco aqui que eu posso, você pode, nós podemos. Eu comecei com uma grande paixão. Eu tenho uma paixão. Eu e o conselheiro temos um ponto em comum. Nós somos aviadores. Nós somos pilotos de avião. Não é? Então, eu comecei com uma paixão que era voar. Eu, desde muito pequeno, eu sou esse garoto aqui que vivia com um avião na mão. Olha aqui. Esse é meu pai. E eu estou aqui. Olha que bonitinho que eu era. Pois é, fiquei horrível, né? Mas eu era bonitinho. Eu estava aqui, eu e meu pai, e eu tinha uma paixão que era voar. Essa é a minha formação. E, dentre a minha formação, eu fui lá cursar os créditos no ITA. Porque eu fiz o meu mestrado aqui, e aí eu gostei da engenharia, viu, professor? Eu gostei da engenharia e eu achei que eu tinha que aprender um pouco mais sobre engenharia aeronáutica. E eu fui lá fazer meus créditos lá no ITA. E se vocês olharem a formação aqui, tem uma formação em piloto civil, que para mim eu fui buscar porque também me completava. E tem uma outra formação, que foi uma formação feita na Espanha, num drone. Eu tenho uma formação em drone, que foi feita... Opa, agora. E eu comecei a minha carreira, mais ou menos na idade de vocês, numa área que eu também gostava, que era a área militar, a área de veículos. Eu comecei a minha carreira na Engesa, uma empresa que não existe mais. Essa carreira de desenho, eu aqui bem novinho, ó, já fui novo também, o que eu fazia? Eu desenhava, eu trabalhava na engenharia experimental. Eu desenhava, ajudava a desenhar os veículos. Eu trabalhei nesse projeto aqui, que era um Jeep, o chamado Jeep Engesa, que foi desenhado para os Estados Unidos. Então, o meu papel ali era fazer a parte de engenharia, eu conversava com os engenheiros e os designers. Eu era um elemento híbrido ali. Não é? Então, foi muito gostoso, eu comecei minha trajetória, mas aqui veio, eu encontrei aqui o meu primeiro problema. Nós estávamos numa época aqui, vocês já ouviram falar na Guerra do Golfo? Então, esse contrato aqui ia ser o contrato bilionário do Brasil, 2,2 bilhões de dólares com um país chamado Arábia Saudita. O que aconteceu? O Brasil estava esperando esse contrato, a nossa empresa estava esperando esse contrato, veio a Guerra do Golfo. Os Estados Unidos fez um lobby com a Arábia Saudita. O nosso tanque, com mais 10 tanques de todo o mundo, ganhou uma concorrência lá na Arábia Saudita, numa competição no deserto. Foi o melhor tanque. Mas sabe o que aconteceu? Os Estados Unidos chegou e falou o seguinte: Arábia, se você comprar o tanque brasileiro, nós não vamos dar aquele dinheiro para vocês gastarem em outros produtos aí. Lembra aquela verba para tal coisa? Nós não vamos poder dar. Lembra? Tinha até um dinheiro que eles iam dar para uma manutenção de uma frota de umas aeronaves deles, eles também não iam conceder. O que a Arábia fez? Comprou o tanque americano. O que aconteceu com a nossa empresa? A nossa empresa faliu. Eu estava no meu último ano de formação do Mackenzie, eu é quem pagava a minha faculdade, que meu pai não tinha condições na época. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei devendo 8 meses, professor, para o Mackenzie. Nós não tínhamos salário, a empresa foi à falência. E aí, se não fosse uma pessoa muito boa aqui que a gente tinha, na época, a inflação, vocês não pegaram isso, a inflação na época era de 40% ao mês. Então, quando eu vinha pagar o meu boleto, o boleto, no dia que eu ia pagar, ele estava 40% mais caro, porque eram juros. E eu tinha um senhor, eu lembro o nome dele, era o senhor Aécio.
na assessoria de controle financeiro, que ele me dava a condição de pôr um carimbo e ele punha assim, prorrogar o prazo de vencimento até a data tal. Eu só me formei em função desse seu Aécio. Esse foi o primeiro problema que eu tive na minha vida, porque eu ia ser efetivado na empresa. Então, eu comecei o meu empreendedorismo aqui. Eu sabia que eu tinha que me levantar. O que nós fizemos? Eu cheguei com o meu chefe, o belo dia, a empresa fechou. E nós chegamos, a empresa já não pagava salário, e o meu chefe virou e falou, Marcelo, nós vamos ter que sobreviver. Eu levei uma mochila, ele também, nós pegamos o material e dividimos, e a gente abriu uma empresa, chamava Draft Tecnologia. E nós começamos a prestar serviço para poder viver. Eu, ele e outros engenheiros da empresa. Mas eu aprendi muito também, porque, claro, na época eu fiquei um pouco desesperado. E aí comecei a trabalhar. Esse foi o meu projeto, o primeiro projeto que eu peguei. E todas essas historinhas eu vou trazer alguma coisinha que eu vou tentar mostrar para vocês o que o meu empreendedorismo pode contribuir para vocês. Eu estava lá no Aeroclube, conselheiro. As reuniões de terça-feira eram no Aeroclube. Eu estava numa reunião de terça-feira, da aviação experimental na terça-feira, e chegou um rapaz lá com um carro, na época, que chamava Del Rey. O Del Rey era um carro da Ford muito chique. Quem tinha Del Rey era muito bom. Para vocês terem ideia, ele tinha um reloginho. O reloginho era azul, era digital, ficava no meio assim, em cima, e ele era digital azul. Quem tinha o Del Rey era como se hoje tivesse uma Mercedes, assim, muito boa, 180, maravilhosa. Muito bem, o que aconteceu? Esse moço chegou e falou assim, quem é o Marcelo? Eu ouvi dizer que ele faz uns projetos de avião e tal. E eu falei, bom, sou eu. Ah, me mandaram procurar, eu soube que você faz alguns projetos. Eu tenho um sonho. A minha filha chama Catherine e eu tenho um dinheiro para aplicar. Eu sou dono de uma grande rede de calçados aqui em São Paulo e eu quero aplicar um dinheiro num veículo. Nessa época, estava muito na moda o pessoal ir para o Guarujá andar de jet ski. Lembra de jet ski? Só que na época não tinha o Sea-Doo, que era aquele jet ski que você sentava. Só tinha aqueles que você andava em pé. E ele pensou bem, ele falou, eu vou lançar um jet ski que vai chamar o Cadillac das ondas. Eu quero que o cara que tenha dinheiro, mas ele tenha um pouco mais de idade, ele possa ficar andando num catamarã, que é esse tipo de configuração com dois flutuadores, que ele possa andar num veículo que seja imponente, não precisa andar muito rápido, mas eu queria que ele tivesse um motor de avião aqui atrás. Muito bem. Eu trabalhei para ele. Só que eu era inocente, ingênuo, e eu não fiz um contrato com esse camarada. Eu confiei no carro que ele tinha, na aparência dele, e eu trabalhei quase um ano para ele. Ele me pagou metade do serviço. Eu contratei esse pessoal, que eram modeladores oriundos da Mercedes-Benz, que haviam trabalhado comigo na Ingesa. Isso aqui a gente chama de plug, isso aqui é que vai dar origem ao casco original, isso aqui é um isopor P3, que é um isopor de densidade maior. A gente trabalhou com engenheiros navais para definir essa curvatura da linha d'água. Bom, teve todo um trabalho. O que aconteceu? Eu descobri que o Gabriel não era tão milionário assim, a esposa dele era. Quem era dona da rede de calçados aqui em São Paulo enorme era a esposa. Eles fizeram um acordo, se divorciaram, e o Gabriel passou a não me pagar. Eu tinha contratado esse pessoal e eu tive que saldar o compromisso com o que eu havia recebido de dinheiro. Então, dica para vocês, agora vão aparecer os projetos, vão aparecer o amigo do pai que tem uma empresa que eu posso fazer o meu trabalho de engenharia, ou de auxílio, ou de contabilidade, dependendo do curso. Não se esqueçam, a parte legal é extremamente importante. Então, contrato, aquele que se aproximar de vocês com uma boa ideia, trabalha para mim, ou venha para a minha empresa, mas não, agora não vamos fazer contrato, não vamos pensar na parte legal. Eu aprendi a duras penas que a parte legal é muito importante. O empreendedor não pode ser um sonhador, ele tem que ter o pé no chão e tem que saber muito da parte legal. Esse projeto acabou não indo para frente em função disso. Bom, e aí a Draft Tecnologia me pôs em contato com uma empresa americana e eu desenhei esse caminhão, um caminhão de solda orbital, que foi feito para a Malásia. Esse foi um outro projeto que eu fiz e fui me virando. Não vou nem me deter muito, só vou me deter no fato de que aqui vocês estão... Eu pedi para o engenheiro, você vai lá e compra uma escala humana para eu tirar a foto para mandar para os Estados Unidos, de um homem na escala tal. Ele comprou esse Jaspion.
Estão vendo? Até hoje, lá na Malásia, eles acham que o nosso trabalhador usa calça fusô preta, olha lá, calça legging. Eles devem estar até hoje lá escandalizados, não é? Mas olha lá, a escala humana, os oleodutos lá na Malásia, eles são todos aéreos, eles não cavam por baixo da terra em função de segurança. Então, nessas maletas, a gente tem cabeçotes de solda que automaticamente fazem a costura dos tubos em topo. Então, você tem uma solda TIG aqui, tem os carretéis, isso aqui é erguido, e ele põe o cabeçote, eu não sei quem é da engenharia. Tem gente da engenharia aqui? Temos 3. Ele faz a solda dos pipelines, dos oleodutos, nas alturas. Então, aqui tem diâmetros diferentes de tubos, de tubulações, e essa cinta com o cabeçote que faz a solda dos tubulões. Tá? É isso que acontece nesse caminhão. Bom, eu não vou me deter muito aqui, vou passar. Esse aqui foi um projeto que eu fiz para a Filizola. Essa balança hoje está aí nos correios, vocês podem ver. Sim, é o lençol da minha casa. Eu perdi o desenho do modelo final. Esse modelo é isopor, tá? Parece que é a balança original, mas o modelo é de isopor. Eu fiz esse projeto, ganhei a concorrência porque eu dei um preço. Na verdade, eu estava numa empresa pequena, pude dar um preço mais barato. E foi muito engraçado, porque esse projeto demorou 3 anos para ficar pronto. Uma vez eu fui deixar uma encomenda no correio, parei, o carro estava cheio. Aí eu falei para minha esposa, vai lá colocar a encomenda. E ela ficou me chamando. E me chamava insistentemente, e eu falei assim, não, fica um pouco aí, eu estou cuidando do carro, né? No final, tadinha, ela queria me mostrar que a balança o correio tinha comprado, a minha balança, e estava lá sendo usada, e eu agi de má fé, eu tenho que confessar para vocês. Muito bem. Aí, aquele moço que está lá atrás, que foi meu aluno, e hoje é professor da casa, professor Luiz Alexandre, o primeiro trabalho da carreira dele foi comigo, não é, Luiz? Hoje ele é professor. O primeiro trabalho nosso foi a Tiambela. Olha só, um outro... Aqui, a lição que está por trás é: não perca a oportunidade de se vender. E olha só, eu estava caminhando no Shopping Eldorado, precisando de dinheiro, porque o escritório estava sem dinheiro, quando eu senti um cheiro daquele bolinho de canela, cinnamon roll. Já ouviram falar de cinnamon roll? Eu senti o cheiro do cinnamon roll. E aí eu fui levado para um quiosque horrível. Horrível quiosque. Aí eu cheguei, tinha uma mocinha loirinha, simpática, Daniela. E eu falei, nossa, você vende cinnamon roll, que é esse pãozinho de canela? Ela falou, vendo. Aí, a gente é novo aqui. Eu comi, ela falou, a gente está começando agora, é uma empresa nova, é uma startup. E eu comi, isso em 1999. Vocês eram nascidos já? Sim? Acabado de nascer, olha só. E aí, eu comi aquele pãozinho canela, que foi uma delícia. Aí ela falou assim, que nota o senhor dá para o meu pãozinho de canela? Foi assim, nota 10. E para o meu quiosque? Essa foi a deixa. Foi assim, o seu quiosque é horrível. Eu nem encontrei aonde é o seu quiosque. Ela falou, ai moço, o senhor trabalha com isso? Eu falei, trabalho. Olha meu cartão. Bom, eu voltei para casa e depois para o escritório. 2 horas da tarde, Marcelo, que era o irmão dela, estava me ligando. Você lembra disso, Alexandre? O Alexandre era meu contratado no escritório. E eu ganhei a concorrência, ganhei o cliente. Gente, a gente viajou. A Disney, a gente fotografou os placares da Disney. Tinha um conceito aqui que era o Slat All, que era trazer a ideia da família americana comendo aos finais de semana. A gente trouxe esse conceito. Isso aqui foi montado no Shopping Ibirapuera, Morumbi. A gente fez um conceito que era o Express. Então, é o seguinte... Não percam a oportunidade às vezes está na sua frente. O que você perde, vocês vão ver outro caso mais para frente, que é não perder a oportunidade. Eu vou mostrar para vocês, vocês não perdem nada em às vezes dar um cartãozinho aqui, mostrar o que vocês fazem, até na sala de aula. O primeiro emprego de vocês pode estar na sala de aula, o professor vê o afinco de vocês e o protagonismo de vocês, e o trabalho de vocês, o primeiro emprego pode estar na sala de aula. Não é, Alexandre? Não foi o seu? Está lá, não me deixa mentir. Olha só. Bom, e a minha pesquisa não podia deixar de ser isso, né? A minha pesquisa na universidade é construir o avião. Essa aqui é a minha casa, e o pessoal do Porto Seguro passava na frente e via lá o avião. Então, o que eu faço para me divertir e para pesquisar é construir avião e voar nos aviões que eu construo. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Eu de novo. Aí no meu mestrado, professor,
eu adorava. Esse é um capacete de voo. E no meu mestrado, eu tinha muito problema com o negócio do capacete de voo, porque eles eram pesados. Eu descobri que eles davam problema de herniação na coluna cervical. E aí, o que eu fiz? Eu fui estudar o problema da herniação da coluna cervical. E eu precisava, para o mestrado em Engenharia de Materiais aqui no Mackenzie, eu precisava de material. Eu liguei para a empresa que comprou os direitos do capacete lá em São José dos Campos. E falei o seguinte, escuta, eu estou precisando fazer um trabalho para o meu mestrado lá no Mackenzie, e eu precisava dos moldes. E eu soube que você comprou o material da antiga fábrica que fazia para a Força Aérea. Ele falou, rapaz, eu tenho os moldes, mas não tenho a técnica. Você quer ser meu sócio? Ótimo. Esse capacete hoje, desenvolvido no mestrado, é usado pela PM do Estado de São Paulo e pela Polícia Federal. Esse camarada foi meu sócio até 2010. E aqui vem outro ensinamento. Ele só cometeu um erro, o erro da ética e da mentira. Ele começou a falar para a Polícia Militar que o capacete que eu havia desenvolvido era balístico e protegia as pessoas de tiro. Quando eu ouvi isso, eu liguei para a polícia, para o meu amigo da polícia, e falei, olha, não, o capacete não protege. Porque a única coisa que eu podia conceber é um policial militar subir num helicóptero para uma ocorrência, largar a família dele com o filho e saber que ele não poderia voltar à tarde, crente que ele estava com uma coisa que podia protegê-lo. E eu nem vou entrar em muito detalhe, mas isso deu muita coisa séria por trás. Eu fui ouvido na Polícia Militar, teve muita implicação por trás. Mas foi um produto que, por muito tempo, me deu muita satisfação, se não fosse a ganância do homem em querer vender mais, em querer dizer que um produto tem características que ele não tem. E não tinha. O capacete, os Estados Unidos tentou um capacete à prova de balas, hoje tem alguns, mas em função de um nylon balístico que foi desenvolvido, mas na época do Vietnã eles pesavam 1,5 kg. 1,5 kg na cabeça voando helicóptero, você não aguenta. Você tem problema de herniação na coluna cervical muito grande, da C1 a C5. Então, não se faz. Muito bem. Aí vem o meu outro caso de empreendedorismo, e aí é o que me junta ao Kane. Eu fui viajar para os Estados Unidos há um mês atrás, e me disseram assim, rapaz, tem um cara que vai com você lá para os Estados Unidos, chama Kane Alves. Eu falei, é mesmo? É. E aí, mas você vai conhecer ele lá no aeroporto. Aí eu estou no aeroporto para embarcar, olho o Kane, falei assim, rapaz, eu te conheço. Ele olhou para mim e falou, eu também te conheço, de onde é? E eu descobri que era de um programa chamado Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Conhecem? Então, o seu Kane trabalhava na Globo, ele apresentava Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Agora vou dar um break aqui. Como é que eu conheci ele no Pequenas Empresas, Grandes Negócios? Porque eu tinha uma pequena empresa. E grandes negócios. Perfeito. Como é que você chama? Pedro. Ciência da computação. Só podia ser ciência da computação. Esse pessoal é bom da FCI. Vou falar com o professor Nizam. Bom, mas o que aconteceu? A minha esposa, que trabalhava numa multinacional alemã, falou assim, não quero mais saber de corporação. Nós vamos abrir um negócio na área de roupas para piloto. Você é piloto, a gente viaja, você fica naquelas lojas de piloto, você adora. Nós vamos abrir uma coisa na área de aviação. E eu falei para ela uma máxima que a gente usa na aviação, que é o seguinte, sabe como é que a gente faz uma pequena fortuna na aviação? Começa com uma grande fortuna. Então, você começa com uma grande fortuna, termina com uma pequena fortuna. E aí, começamos com a Flytex. A Flytex era essa empresa que fazia uniformes para piloto. A primeira coisa que eu fiz, e aí vem o primeiro erro, foi confiar no meu instinto e desenvolver uma camisa para piloto. Olha, conselheiro, que coisa bacana. Desenvolvi uma camisa baseado no que eu entendia que o meu cliente ia querer. Ao contrário de tudo que eu ensino na aula. Eu não fiz pesquisa, eu achava que eu era piloto, eu sabia o que ia ser a camisa. Fiz, acho que, umas 10 mil camisas dessa. Lotei o meu estoque. Bom, 3 anos depois, quando a pessoa ia visitar a empresa, eu dava uma camisa e ainda pagava o ônibus para a pessoa, o táxi. Foi um fracasso. Eu estava quase fechando a empresa, quando minha esposa, eu estava dando aula aqui, no final da aula, minha esposa me liga, você não acredita o que aconteceu. Um dos nossos produtos mais fortes
era o macacão de voo, que era esse produto aqui. Ó. Quer ver? Ops, é esse aqui. Eu no teclado errado. Um dos nossos produtos mais fortes era esse macacão de voo. Sim, eu era o modelo do primeiro site. Nós não tínhamos dinheiro. Nós não tínhamos dinheiro. Esse produto a gente vendia para os pilotos agrícolas do Brasil inteiro. Era muito forte esse produto. Um funcionário de um piloto agrícola estava em Brasília, andando no shopping, quando encontrou um agente da Agência Espacial Brasileira. Olha a sorte. Então, sorte também é um fator que o empreendedor tem que contar. O camarada falou, aonde você fez esse macacão? Ah, fiz lá na Flytex, em São Paulo. Pois é, rapaz, porque o astronauta do Brasil precisa de uniforme e eu não achei ninguém que faça isso aqui em Brasília. E a minha esposa me liga dizendo, Má, nós vamos fazer o uniforme do primeiro astronauta brasileiro. Eu ia fechar a empresa. Estava quase fechando a empresa. E aí, claro que mudou. Eu tinha 300 acessos na empresa, e de 300 acessos na empresa por dia, eu fui para 3.000 acessos. Fiz programas de televisão, saiu no Diário de São Paulo, na primeira página, Casal de São Paulo faz roupa do astronauta. Mudou a minha vida. Para bem e para mal. Depois vou contar. Muito bem. Mas aí vocês vão vendo que a gente tinha algumas coisas diferentes, né? O macacão, o modelo era mais ou menos parecido. A gente tinha algumas coisas diferentes. A gente mudou algumas espessuras, fez algumas mudanças no modelo americano. A nossa manga saía. Então, vocês vão ver o seguinte. Aqui eu vou mostrar uma coisa. Eu fiz esse primeiro anúncio na revista Flap, uma revista de aviação. O primeiro astronauta brasileiro usa Flytex. Eu tinha que pedir, por favor, para o pessoal da Cedro Cachoeira me vender tecido. Quando a gente saiu na mídia, o vice-presidente da Cedro Cachoeira me ligou, querendo saber se a gente ia ter uma reunião para decidir os destinos de Cedro Cachoeira e Flytex. Gente, eles pagaram esse anúncio em várias edições da revista Flap. Mudou a nossa vida completamente. Então, exposição na mídia é outra coisa que altera toda a nossa visão. Mas tudo bem. Depois eu tive outros problemas. Kane depois vai contar para vocês o que acontece. Mas aqui a gente vê o americano ao fundo, passando calor, e o nosso Marcos Pontes removeu a manga do seu macacão Flytex, lindo e maravilhoso ali. Olha que beleza. Muito bem. Um dia eu conto para vocês por que deu aquela coisa. Eu conversei com ele, por que deu aquela encrenca toda. Né? Ele tentou fazer uma carta e se reportar para o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo não publicou. Teve um caso de ciumeira dentro da Força Aérea e está aí. Bom, mas eu vou já chegando, me aproximando do final e vou contar mais um caso que vocês podem, está na mão de vocês. Na nossa época não era assim. Eu fazia lá no ITA um curso de engenharia aeronáutica e eu peguei um livro muito bacana que eu adorei. Chamava-se Aircraft Design, a Conceptual Approach. Projeto aeronáutico, uma visão conceitual, do Daniel Raymer. Um dia eu estava à noite, uma noite eu estava em casa, minha esposa já deitada, eu fui para o computador e cacei Daniel Raymer. Descobri que o camarada tinha um curso de Aircraft Design na Califórnia, que custava $2.500, 20 aulas de 90 minutos. Falei, tá aí, eu vou escrever para esse cara e vou pedir uma bolsa para esse curso. E vou pedir para ele me dar dica, porque eu estou construindo um avião, e eu quero uma dica também para o meu avião, se ele me dá umas dicas para o meu projeto. E aí fui deitar. Aí minha esposa falou assim, o que você estava fazendo até agora, Má? Falei, Má? Ela chama Marília, é uma santa. Falei, Má, eu descobri o cara que escreve o livro, eu escrevi um e-mail para ele, pedindo bolsa, e pedindo para ele me dar dica do projeto que eu estou fazendo. Ela falou, você é louco, esse cara não vai nem responder. 2 dias depois, ele me escreve. Bolsa? Não. Dica? Não. Por quê? Porque nos Estados Unidos, se eu dou uma consultoria e você cair com o seu avião, se eu estiver pagando, tudo bem, mas se eu não estiver pagando e você cair com o seu avião, você me processa, e lá, quem é do direito aqui sabe que o direito lá funciona muito bem. Mas ele falou o seguinte, se você vender o meu curso para a Embraer, aí no Brasil, eu te dou, no Brasil, a sua vaga gratuitamente. Bom, eu estava no ITA, conhecia os caras da Embraer que faziam comigo a matéria, falei, ótimo, vou tentar. E assim eu fiz.
A Embraer tinha uma coisa chamada Universidade Embraer, que qualificava os engenheiros de outras, e que dava uma especialização em engenharia aeronáutica para os engenheiros que tinham outras formações. E assim eu fiz, consegui contatos. Para encurtar a história, eu consegui vender o curso para a Embraer. Fiz o meu curso de graça no Brasil. Os caras pensaram que eu realmente era um agente dele, e aí toda noite terminava o curso e eles perguntavam: onde é que você vai levar ele para jantar? E o Daniel acabou virando um amigo. Recentemente ele esteve em casa, conheceu meus filhos, porque eu não tinha filhos na época. Toda vez que eu vou aos Estados Unidos eu visito. Virou um amigo realmente. E me convidou para escrever um artigo sobre Santos Dumont no centenário dos Irmãos Wright. Então, no centenário dos Irmãos Wright, eu fui falar sobre Santos Dumont em Dayton, Ohio, que é a cidade onde os Irmãos Wright fizeram o primeiro voo. Eu fui recebido com muita alegria, vocês imaginam, né? Chegando lá e falaram assim: muito bem-vindos ao 103º ano do voo, porque Santos Dumont já voou. Ah, foi uma festa, né? Fui muito bem recebido. Bom, teve um certo desagrado, um dia eu conto para vocês, hoje não vai dar, mas eu encontrei no corredor esse homem. Alguém sabe quem é esse homem? É um americano. Ó, ótimo. Você também é da FCI, não é? Eu sabia. Eu sabia. Esse homem, gente, é o Buzz Aldrin. Esse homem foi o segundo homem a pisar na Lua. E aí quem olha parece que ele é muito meu chapa, não é? Esse homem é um entojo. Só mostrei porque eu tirei foto do lado dele. Deu um orgulho, mas nem apertou minha mão. Tentei falar com ele, só pus isso porque deu um orgulho. Esse é esse homem aí da direita, tá vendo? Bom, então, característica do empreendedor, essa historinha, o que eu quero dizer para vocês? Nós temos convênio com mais de 100 universidades. Não custa vocês tentarem. Tem muita bolsa. Vocês hoje têm internet. Sabe quanto tempo demorava para a gente ter resposta de carta? A gente mandava carta, às vezes demorava 6 meses para ter resposta de alguma coisa que a gente queria. Hoje em dia, a gente manda um e-mail, daqui a 2 horas você tem resposta. Vocês têm tudo na mão de vocês. Sabe qual é o máximo que pode acontecer, pedir uma bolsa para o reitor de qualquer universidade? É um não. É o máximo que pode acontecer. Está tudo na mão de vocês, gente. Só. Concorda? O cara sabia que eu era bom ou mal quando ele mandou aquele e-mail? Ele não olhou meu LinkedIn, não olhou minha característica. Então, isso aqui é para mostrar para vocês que vocês têm tudo no toque do dedo de vocês. Muito bem. Agora eu vou passar rápido aqui. Esse foi um avião que eu comprei no eBay. Foi outra coisa que a minha esposa também ficou muito triste. Tá? Vocês já compraram no eBay? Então, esse avião eu comprei no eBay. Eu dei um lance, fiquei esperando, não acredita, comprei um avião no eBay. Depois eu conto para vocês, é muito legal. E aí são aventuras que a gente vai fazendo. Hoje esse avião está aqui. Bom, na minha carreira profissional, eu voltei para o mercado profissional depois, em 2010. Eu estava aqui no Mackenzie, eu estou há 27 anos no Mackenzie, mas voltei em 2010 para o mercado novamente. Voltei para o mercado, para essa empresa que fazia todo o material de alvos aéreos e material bélico para a Embraer. Então eu pude voltar para o mercado numa época muito aquecida. Depois, em 2016, acabou. Eu era gerente desse programa. Esse foi um alvo aéreo que a gente recebeu a tecnologia da Espanha. Eu passei 2 meses na Espanha, aprendendo a confecção de fibra de carbono e a integração de todos os sistemas. Esse drone, para vocês terem ideia, tem esse tamanho aqui, ó, daqui até a parede. Ele voa a 600 km por hora. O Brasil está com 2 desses drones para o programa desse caça novo do Gripen. Sabe? Ouviram falar do Gripen? Esse caça sueco que o Brasil vai receber? Na verdade, ele é um drone que funciona como alvo aéreo. Tá? Eles lançam um míssil, o míssil passa do lado do alvo aéreo e ele acusticamente percebe que o míssil passou e acertou o alvo. É um alvo de treinamento. Aí estou eu embaixo do avião, resolvendo outro problema. Nós tínhamos um alvo que quase derrubou 2 aviões desse. E aí eu estava vendo o que aconteceu. Era o que eu mais gostava de fazer nessa empresa. O último programa que eu trabalhei foi o KC-390. Eu trabalhei no projeto dos assentos de tropa e da maca, que não é uma coisa muito legal, mas está lá atrás, né? Para vocês terem ideia, aqueles assentos têm que resistir a uma carga de 10 Gs. São 10 vezes a aceleração da gravidade no movimento para frente. Então, quando você põe um cara sentado, os bancos de avião são assim.
Quando você senta num banco de aviação comercial, ele tem que resistir a 10 vezes o seu peso, tem que aguentar num deslocamento no caso de um pouso forçado. Olha como é resistente aquilo. Imagina, se você pesa 80, ele tem que aguentar 800 quilos. Então é violento, né? Certo? Aí eram algumas coisas que a gente fazia na época, e aí eu não me cansei. Então o que eu resolvi fazer agora? Eu vou ser youtuber. Cara, é muito difícil. Eu tentei gravar, a gente fica acanhado, é outra linguagem, mas eu vou virar youtuber. E aí, qual é a minha ideia? Esse aqui é um projeto que eu estou desenvolvendo agora, esse aviãozinho. E aí eu precisava comprar um motor, e aí eu só achei um motor que vinha com avião, que é esse aqui. Aí a minha santa esposa falou, você vai comprar? Vou. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou ter um canal no YouTube que vai chamar Papo de Aviação, até agora é isso. Não sei se é isso. O que eu vou fazer? Eu vou mesclar aula de aerodinâmica com voo. Então, eu vou fazer o voo, depois eu vou chegar numa prancheta e falar, ó, isso funciona assim, não sei se vai dar certo. Estou com alguns problemas, já falei com o conselheiro, mas a ideia é fazer um site divertido, onde eu levo as pessoas, levo os alunos a ver alguns estúdios dos meus amigos onde eles estão construindo avião, depois eu faço um voo com as GoPro, mostrando como é que eu vou, depois eu vou para a prancheta e mostro um pouco como é que funcionam os teoremas, Bernoulli, aquela coisa toda, fluxo laminar, turbulento, um pouco de aerodinâmica, depois volto para o avião, e aí eu vou tentar. Só que a linguagem eu tenho que aprender, que ainda... Eu fui gravar no avião, quando eu estava indo buscar o avião, e eu fui gravar todo o time. Imagina, professor que fala, e eu no avião gravando. Estou indo buscar o avião. É assim, todo... Aí eu falei, como é que eu quero ser youtuber se eu não falo? Então, agora, meu filho está me ajudando a gravar para eu poder soltar um pouco mais, porque eu sou tímido. Não, é verdade, eu sou tímido. Para gravar, eu fico tímido. Assim, eu no banco do avião, eu falei assim, mas eu vou pagar mico aqui. Como é que eu posso falar alto no banco do avião? Então, é complicado, eu estou aprendendo. Bom, mas é isso. Obrigado. Depois, se vocês tiverem pergunta, a gente fala. Eu vou deixar o Kenny falar, porque senão eu já extrapolei aqui. Acho que a gente vai poder... Muito obrigado, gente. Eu vou passar a palavra aqui para o Kenny, mas antes disso, eu queria dizer o seguinte, né? Um empreendedor, quantos anos você acha que tem um empreendedor? Quantos anos? Mais do que 18. Eu diria para você que o professor aqui, ele deve ter pelo menos uns 1.500 anos, vocês não acham? Eu daria 2.000. E aí eu defendi esse teorema aqui com o Kenny, ele vai versar um pouquinho sobre isso agora. E é interessante isso, né? Porque, na realidade, a música predileta do Marcelo é Eu Nasci há 10.000 anos atrás. É impressionante, né? Mas é uma característica do empreendedor, né? Toda a trajetória do empreendedor ela é uma trajetória, muitas vezes, de risco. Risco o tempo todo. Marcelo trouxe várias informações sobre risco, né? Eu vou me ater muito a esse ponto dele, das nuances que ele vai construindo. Ele está agora no momento de empreender de novo. É interessante quando a gente pensa isso, porque para empreender, ele está agora diante de um novo desafio. Ele está se perguntando, tive uma ideia, o que eu vou fazer? De novo ele teve outra ideia. E é interessante que o empreendedor serve, né? A gente pode até dizer assim que ele está sofrendo às vezes de uma desorientação. Isso é uma coisa que acontece. Mas faz parte do processo de desenvolvimento do empreendedor. Então, é algo assim fascinante. Em geral, você vai correr muito risco nesse instante, porque você tem uma ideia e você quer ver se ela vai dar certo. E você vai tentando ela várias vezes. O que acontece em geral com o empreendedor, e a gente vai trazendo esse tipo de coisa, é que ele não percebe o que vem adiante. Como, por exemplo, quando eu penso numa empresa, o primeiro estágio dela é o estágio da idealização, estágio de uma ideia. É os estágios que o Marcelo foi contando. Você pode ver que é interessante, ele teve vários negócios, né? Várias ideias que se iniciaram. Elas começavam a se desenvolver, acontecia algo, né, Marcelo? E elas paravam. Sempre acontecia isso. E ele ia inovando, e sempre isso vai girando nesse processo todo. Seria como se ele não passasse pontos que são necessários. Coisas que aí já tem uma característica diferente no meu caso. Uma empresa, ela tem que passar por um ciclo de vida, como um empresário, um empreendedor também passa por esse ciclo de vida. Eu acho que o maior desafio está aí. Você tem a ideia, legal, vou colocá-la no ar. Para você colocá-la no ar, você vai passar por uma crise. A crise é a crise de risco.
Empreendo ou não empreendo? Faço projeto ou não faço projeto? Em geral, você faz o projeto, mas acontece algo numa próxima etapa. E essa etapa é o momento que você vai conceber o negócio. Então, no momento da concepção do negócio, aparece outro desafio enorme que o Marcelo traz aqui para nós, que é o momento do contas a pagar na frente do contas a receber. Um negócio precisa de dinheiro para poder girar. Sem dinheiro ele não gira. E é muito comum no Brasil que o Brasil tenha diversos empreendedores que começam do zero e eles desenvolvem essa forma de fazer a sua própria receita econômica financeira. Isso é um desafio assim de grande monta, inclusive, porque é muito difícil, né? Eu conheço muitos negócios que acabam por falta de dinheiro. O Marcelo, quando nós nos conhecemos, né? Marcelo, naquele instante era exatamente isso, né? Você teve uma ideia, estava naquele passo assim essencial que precisava alavancar o negócio para um próximo patamar, e num momento assim onde a gente não acredita mais que não vai dar certo, ele recebe esse convite para desenvolver através dessa empresa o traje. Ótimo, ele fez isso, mas é interessante, né? Porque, Marcelo, o que aconteceu ali depois do traje? Então, depois a gente viveu muito tempo da Flytex, né? Foram 10 anos, mas aí você tem um sócio que é o governo. Então, você tem um problema que é não sonegar. Eu não sonegava. Perfeito. Então, nota, tudo bem. A outra coisa, no nosso caso, foi capital de giro. Você é muito pequeno e você morre com capital de giro. A outra coisa foi, a nossa margem de lucro era muito pequena, porque os materiais eram todos importados. Para vocês terem ideia, eu comecei a pegar contratos de governo e tudo, eu fui pegar um contrato da Embraer que usava um macacão que não era verde, era caque. Quando eu fui comprar o material caque, eu tive que pagar mais caro para a Europa, porque o material caque nos Estados Unidos estava todo destinado para a guerra do Iraque. Eles não quiseram me vender. Então, a gente tinha vários empecilhos. Então, o custo da matéria-prima era muito caro. O custo do dinheiro era muito caro, do capital de giro. E aí eu acabei pegando muito dinheiro, acabei ficando com endividado, eu tive que vender a empresa. Não tinha como conseguir. E esse é o ponto que é interessante da gente falar, porque a partir daquele instante que ele concebeu o negócio, ele caminhou, ele entrou num processo de expansão na empresa dele. E a partir desse instante, no processo de expansão, ele entrou num monte de crise. E olha só que interessante isso. Tem ali a crise do preço, formação de preço. Como é que eu formo o preço? E aí, às vezes, a gente demora a entender isso, né? Eu, como empreendedor, eu vou te dizer uma coisa, eu venho de uma família de banqueiros. Então, uma coisa que a gente sabe fazer é conta. E se você não está ligado em preço e na formação dele, na construção, de nada adianta. E tem um monte de variável que ele vai colocando. Além disso, né, tem a variável do mercado, você tem que lidar com demanda, com oferta, com disposição desse processo todo, e esse é o desafio que o empreendedor sente hoje. Muitos negócios, eles fecham, e é interessante esse número, 97% das empresas hoje no Brasil fecham. Essa taxa de mortalidade é um absurdo. E iniciativas como essa que o Mackenzie está propondo é o que vai salvar os nossos empreendedores. Porque uma coisa é aprender na prática daquele jeito ali, e custar muito. E assim, ele não está entrando no assunto, mas se ele entrar um dia aqui conosco, é interessante até pegar isso, o tanto que o sofrimento que o empreendedor sofre naquele instante, balança a família, balança casamento, balança a relação com os filhos, balança a empresa, balança tudo, porque tem um grande aí, aprendizado que eu tive como empreendedor, é que não dá para você acreditar que na empresa eu sou de um jeito, em casa eu sou de outro. Isso é um mito. As coisas são integrais, elas não se dividem. E isso é importante, porque empreender é tomar para si como se fosse único. E começa agora, no instante em que vocês jovens estão. É o momento que vocês formam essa capacidade, esse agir de criação, no qual, segundo a Bíblia, nós fomos feitos à imagem e semelhança, eu não tenho a menor dúvida disso, porque está aí o nosso dom da criação. Isso tem que ser lembrado o tempo todo, porque na jornada do empreendedor, quando ele não ultrapassa
essas etapas da empresa, por exemplo, na etapa da expansão, que ele não passou, a coisa fica muito difícil. Em geral, a empresa acaba. É um ciclo que ela vai subindo e ela acaba. É interessante isso, né? Porque, no meu caso, eu vendi empresas em estados assim fantásticos. Eu ganhei dinheiro com empresa que está viva até hoje. Por exemplo, vocês hoje passam o cartão de crédito numa maquininha sem linha telefônica. Alguém se lembra quando a maquininha de cartão tinha linha telefônica no posto? Pois é, tem uma ali. É interessante isso, né? Mas a minha empresa construiu exatamente essa transmissão naquela época, por CDMA, ainda não era nem GSM, no que a gente escuta hoje, né, na tecnologia de celular. Tá? Então, nós trouxemos vários desenvolvimentos de Israel para cá, para poder fazer essa transição dos dados. E não só isso, se hoje tem portabilidade, vocês estão fazendo portabilidade através de um sistema que eu desenvolvi com a minha equipe. Sistema de portabilidade das companhias hoje telefônicas, né, foi um empreendimento que nós fizemos junto, eu tive um sócio chamado Olacir de Moraes, e nós empreendemos num desenvolvimento que a gente criou o sistema de portabilidade. Na época, a gente estava começando com a telefonia VoIP no Brasil, o ministro Sérgio Mota, falecido ministro Sérgio Mota, eu era muito amigo dele, ele me tratava como se fosse um filho, e eu acabei desenvolvendo muita coisa no mercado de telecomunicações. E uma das coisas que nós desenvolvemos foi, na realidade, você tinha uma tarifa, né, antigamente, nas telecomunicações, que se eu ligasse do meu telefone que era TIM, por exemplo, um Vivo, você pagava um valor a mais nessa ligação. Hoje isso foi diminuindo, mas naquela época você tinha um ágio muito grande, da linha fixa também, e aquilo era um complicador. E nós desenvolvemos, na realidade, um sistema que ele conectava várias linhas dessas numa central, e ele transacionava como se eu tivesse na mesma linha. E aquilo foi tomando um tamanho até a hora que nós desenvolvemos um processo desse e passou a funcionar no Brasil a portabilidade. Os sistemas que as operadoras utilizam é de uma das empresas que era de minha responsabilidade, que foi vendida por um grupo americano, que hoje toma conta desse processo todo e pertence também como parte dos acionistas o pessoal da Telmex, a mexicana, né, que é dona da Claro, da Embratel, da NET e de outros. E o que acontece? Nessa trajetória toda, o que eu entendi? No meu processo de transição, o meu negócio não terminava como o dele. Eu entrei numa fase superior, além da expansão, que a gente chama ela, que é a fase que você vai deixar de ser a firma econômica, a brincadeira, e vai se transformar numa organização. É uma fase que eu chamo de transição nos negócios. Essa fase de transição aparece uma série de desafios para o empreendedor. Acho que o principal desafio que ele tem é aprender a desaprender. Foi aí que eu, engenheiro, falei, preciso entender mais sobre uma série de coisas. E, de repente, eu fui mordido por uma frase de que eu só sei que nada sei. E fui mergulhar na filosofia, que foi realmente uma grande mudança que teve na minha vida. Porque ela me deu uma base, por trabalhar muito tecnicamente em alguns determinados pontos, mas por sofrer algumas indignações, né, que andava comigo, a filosofia veio me explicar uma série de itens. E me trouxe até então uma condição de reflexão e principalmente de aprender a desaprender. E esse processo todo fez com que eu pudesse enfrentar diversas crises, como a crise de liderança. Eu já pensei em contratar o melhor do mercado para me substituir diante da minha equipe, porque eu achava que ele estava muito mais preparado do que eu. Por incrível que pareça, isso é uma bobagem. Eu descobri que quem estava preparado mesmo era eu. Quem conhecia a equipe estava comigo. Quem conhecia o cliente, a necessidade dele, quem tinha a paixão, a atenção, estava aqui dentro de casa. Isso podia fazer toda a diferença. E até então fazer um processo de reorganização na empresa. Construir uma nova forma de trabalho que superasse o jeito antigo, que fosse colocar de lado aquelas estruturas rígidas, mas que não virasse também aquela bagunça que a gente sempre escutou que era legal. Pode chegar lá na empresa de bermuda. Não, na minha empresa não podia. A gente lidava com outro tipo de cliente. Não dava para levar o cachorrinho. Não rolava. A gente tinha que trabalhar muito. Nosso processo era lidar com empresas
conservadoras e extremamente organizadas, como bancos, instituições financeiras, que a gente começou a desenvolver vários sistemas de antifraude. Nós desenvolvemos um sistema para o Santander que gerencia todos os devedores do banco. Gerenciar isso era um problema, porque na hora que você começava a ficar bom nesse negócio, a turma falava, dá para você cuidar mais disso? E a tentação empreendedora é, posso. E eu dizia, não pode. Eu sabia dizer não a cliente, eu sabia dizer não a negócio, e isso foi dando uma robustez. A um ponto que a gente chegou num modelo de uma empresa sustentável. Numa empresa com qualidade de diálogo, com qualidade de negócio e com qualidade de resultado. Era uma empresa plena. Todo esse modelo me levou a pensar, mas o que leva a isso? Acontecia na minha frente. Aí eu entendi que ética nos negócios faz toda a diferença. Porque um sistema equilibrado é um sistema ético. É um sistema coerente, consistente. Que não faz o que o sócio do Marcelo fez. Vender um capacete com uma determinada qualidade que não tinha. Não estava presente ali dentro. E que causou um problemão, né, Marcelo? E isso muda tudo. Porque, na realidade, o que vai fazer o empreendedor do futuro, do século XXI, é a capacidade que ele tem de aprender a desaprender. A capacidade que ele tem de ser humano, ético e, principalmente, com uma percepção desenvolvida a um outro nível. Que ele possa perceber o que é fantasia, o que não, e o que precisa de alicerce. E na hora certa, ele poder dar 2 passos para trás e falar, eu preciso voltar a aprender. E quando eu percebi isso, eu não tive dúvida onde eu escolhi para fazer esse meu preparo. E eu escolhi o Mackenzie na época. O Mackenzie é, sim, uma das universidades que melhor prepara os candidatos. Eu lido hoje com diversas empresas e a gente tem uma busca muito grande em candidatos, como cada um de vocês que está aqui. Mas o que define quando a gente faz uma roda de talentos numa jornada dessa é se você é capaz de empreender na sua vida pessoal, correndo risco, sabendo ponderar sobre ele, tomar decisão e fazer efetivamente o que tem que ser feito. Que é dizer não quando tem que se dizer não, e dizer sim quando tem que se dizer sim. Tem uma coisa bíblica que eu aprendi na realidade e na filosofia, que é sim, sim e não, não. Este, não. É por aí. E acho que como empreendedor a gente tem que aprender a lidar com a paixão. Porque eu também descobri que eu não sou tão bonito quanto minha mãe achava que eu era. E esse é um diferencial. Então, independente das várias empresas que eu lidei, desde instituições, acredito que até algumas dessas empresas, né, vocês já devem ter utilizado com certeza, por exemplo, quem andou ali quem começou com o aplicativo de táxi, né, foi uma das minhas empresas, tá? Get Ninjas aí, que vocês vê por aí, eu estava nesse projeto de desenvolvimento e vários outros. Mas o que faz mesmo a diferença é saber a medida. E essa medida assertiva é que é um grande desafio. Nós todos temos uma semente que você cultiva todo dia. E o ideal é que ela não tenha ganância, que ela tenha ambição. E que ela não tenha a segunda intenção, mas que tenha a primeira. E que essa junção seja capaz de promover negócios muito mais humanos, éticos e prósperos, que cultivem o melhor de cada um de nós. Porque acho que esse é o grande desafio. Eu descobri que o meu propósito era cultivar as consciências para que elas empreendam uma vida em abundância. Daí vem a minha transformação para um líder educador. Eu não acredito em chefia, eu não acredito na liderança, aquele do palco, o one-man show, eu não acredito em nada disso. O que eu acredito é num líder que seja capaz de aprender a desaprender, que eduque as suas equipes, seus clientes, seus mercados, e que a gente desenvolva assim a consciência para um mundo muito mais humano, ético e próspero. Acho que isso vai fazer toda a diferença. E aí, conselheiro, eu passo para o senhor dar conta daqui em diante. Eu queria começar, talvez, aqui nos próximos minutos, algumas observações que eu fiz que eu queria compartilhar com vocês, para ver se vocês concordam
com essas observações que eu pude fazer tanto da palavra do professor Marcelo quanto da palavra do Keynes. Eu acho que algumas coisas chamam a atenção. Eu queria despertar vocês para isso. Primeira coisa, esse pessoal aqui foi observador das oportunidades ou não? O que vocês acham? Deixaram passar? Primeira característica daquele que empreende, ele tem que observar, ele tem que olhar, ele tem que viver. Outro ponto também, é impressionante nos dois casos, como o conhecimento foi importante. Tanto para aquilo que não deu certo, quanto para aquilo que deu certo. Ter uma empresa ou participar do negócio é algo simples? Existe uma complexidade que eu tenho que respeitar. E é esta complexidade que a gente adquire quando a gente observa aquelas universidades, aquelas escolas nas quais nós podemos participar ou entrar, e o Mackenzie se candidata para ser uma dessas melhores oportunidades para a gente. Estou falando isto por aquilo que vocês estão vendo e por essa impressão digital que vocês vão carregar para o resto de suas vidas sendo um mackenzista. Passar por aqui significa, como eu disse, ter a marca do empreendedorismo. Vocês vão ter isso para o resto da vida de vocês. Outro ponto também que eu gostaria de observar é a questão da estratégia. Nesses casos que os nossos palestrantes colocaram aqui, estratégia foi algo fundamental. No caso dos 1.500 anos do professor Marcelo, e no caso dos 1.600 anos do Keynes, né, de tanta coisa que eles acabaram fazendo. Outra coisa importante é que todo mundo tem que ter um ponto de partida. Por exemplo, aqui nós temos o pessoal da FCI, lá atrás eu vi que tem o pessoal da engenharia. Quem que é da administração? Aqui tem alguém da administração? Quais são os... Quais? O quê? Economia serve. Economia serve. Quer dizer, vocês têm que ter um ponto de partida. Quer ver que interessante? Professor, o senhor é engenheiro? Eu sou designer industrial, designer de formação básica, engenharia de materiais e engenharia aeronáutica depois. O que o senhor faz hoje? Hoje eu sou um gestor acadêmico, mas eu fui um gestor de projeto numa empresa aeronáutica. Não. Mas eu sou Não, o senhor me falou que o senhor é um youtuber. eu vou ser um youtuber. Eu ainda não sou, mas eu estou tentando. Quer ver? Olha que esse foi o caso dele, né? Foi um designer que passou por engenharia e chegou agora em youtuber. Tá certo ou não? É um caminho bem, assim, né? Projeto bem definido. O Keynes, pelo que ele disse aqui, ele começou com engenharia, foi para filosofia, e o que ele é hoje? Um educador. Estão percebendo ou não? A gente caminha e acaba encontrando aquilo que a gente vai ser ao longo da nossa caminhada. E é isso que importa. Então nós vamos parar onde o nosso coração meio que vai localizar a gente. Isso é muito importante para vocês, né? Eu costumo dizer que eu sou agrônomo de formação e administrador de coração. A minha formação, meu ponto de origem foi agronomia, mas hoje eu sou um administrador, assim, né? Por falar. Outra coisa que eu gostaria de colocar, como resumo disso aqui que foi falado, é que as empresas têm fases. Nós vimos aqui o Keynes dizendo, né, ela pode crescer, como se fosse uma senoide da vida, né? A gente nasce, cresce. O que acontece depois? Nasce, cresce. Vocês estão muito novos para falar disso, mas vamos ter que conversar sobre isso agora. Nós nascemos, crescemos e vivemos para sempre, né? A esperança é essa, né? A esperança é essa, de nós vivemos para sempre, mas a gente vai ter que, né? Então a gente viu aqui vários casos de mortes anunciadas, tá certo? E casos que a gente tem que trabalhar para a gente poder fazer a empresa não ser um voo de galinha. Vocês já tentaram fazer uma galinha voar ou não? Quem já tentou? Por favor, gente. Ninguém tentou fazer uma lá, ele já tentou. Quem tentou fazer uma galinha voar aí? Toma cuidado, porque galinha, ela não voa, viu? E cuidado porque você vai machucar a galinha.
Tá certo? Então precisa tomar cuidado com isso. A empresa tem fases. E nós precisamos respeitar essas fases e controlar a ansiedade. Vocês perceberam isso aqui ou não? Hã? O nosso youtuber tem um pouco disso, não tem? Né? E isso precisa ser levado em conta. Mas ele também tem uma grande capacidade de se renovar. Né? Porque se no primeiro empreendimento ele afundasse, a gente não teria essas sequências de empreendimentos que nós vimos. Essa é uma das características do empreendedor. Ele não para, ele persiste e persiste em ser sendo o seu melhor. Né? Outro ponto também que eu gostaria de colocar, já estou terminando, tá, gente? É que, como nós dissemos, vocês têm que caminhar, tem um começo, mas vocês têm que caminhar na direção de uma vocação. Vocês acham que vocês descobriram aquilo que vocês querem ser. Vocês têm 3 casos aqui de pessoas que começaram num ponto e foram parar em outro ponto. Perceberam isso ou não? Caminhem nessa direção. Mas tem um ponto só que vocês podem dizer que vocês vão ter isso como comum aqui entre todos nós. Que é um ponto, que é o alicerce, que são os nossos princípios e os nossos valores. Isso não pode ser negociado. E nesse aspecto, o Mackenzie é um reduto desses princípios e valores. Porque é isso que nós queremos passar. Porque se vocês forem levar alguma coisa daqui, talvez vocês levem o começo de uma engenharia e parem lá no YouTuber, tá certo? Comecem na administração e virem programadores de apps, não sei. Mas tem uma coisa só que vocês vão começar e vão terminar assim, que é com esses princípios e valores que vão nortear o relacionamento de vocês com as pessoas e o valor que vocês dão para as pessoas. Então, eu acho que nós começamos dizendo que a gente ia tomar um milkshake aqui hoje, não foi? Não foi? O que vocês acharam? Foi gostoso ou não, o finalzinho do milkshake? Vocês curtiram o milkshake inteiro ou não? Foi muito bom. Para mim foi muito bom. Espero que tenha sido para vocês também. Nós podemos abrir para algumas perguntas ainda? Temos oportunidade. Alguém que queria fazer alguma colocação, alguma pergunta? Pois não. Pois não. Eu acho que tem uma coisa que é, as pessoas têm necessidades. Se você conhecer, eu acho que é difícil você imaginar que o empreendedor é aquele que... lembra quando eu falei que eu fiz uma camisa? Eu desenhei a camisa para mim. Esse foi o meu primeiro erro. O meu cliente fui eu mesmo. Quando a gente para de olhar para a gente e enxerga o público, né, e começa a entender, fazer uma pesquisa etnográfica, começa a entender o povo, e a fragilidade ou as dores desse público, e você começa a entender, aí você começa a ver, todas essas dores são oportunidades. Então, você começa a olhar e ter um olhar crítico, não sei se o Kenny vai concordar comigo, mas se você olhar, a carência das pessoas hoje é muito grande. Isso te dá uma abrangência de operação muito grande. Você só precisa treinar o olhar para encontrar essa dor das pessoas e propor o seu serviço ou o seu produto para atingir isso. E é importante trazer o seguinte, na hora que a gente fala de treinar o olhar, eu gosto muito de pensar pelo lado do conhecimento. E o que acontece? Né? A gente tem um grande problema para poder lidar com isso, porque tem hora que você vai achar que o cliente é todo mundo, e todo mundo é ninguém. Nesse instante, você começa a entender que existem classificações específicas de clientes. Como ele estava dizendo, ele fez para ele, certo? Então, se eu fosse colocar isso num papel universal, que eu aprendi isso muito com a filosofia, eu diria assim, que o cliente ou ele é consumidor, demandante, ou comprador,
ou influenciador ou decisor? Em qualquer situação, esses 5 papéis vai estar lá. De acordo com o seu princípio, seus valores e aquilo que você quer entregar é de coração, é de bom grado, cabe aí uma boa operação curiosidade. E nessa hora, é ir lá e pensar boas perguntas para quais desses papéis te interessa. Porque você pode querer atender qualquer um deles, desde o consumidor ou influenciador, e hoje eu lido com empresas, educando as empresas a fazer exatamente isso. A descobrir quem é de verdade o cliente. O cliente é quase como uma entidade espiritual, que a turma tem que rezar para ver se ele se manifesta. E é por isso que as empresas morrem de inanição. Isso, na realidade, é falta de competência das empresas. Eles tinham que dar um passo para trás e sentar aqui no Mackenzie com a gente e aprender isso aqui dentro. Esse é um ponto. Eu defendo que as empresas desenvolvam não mais universidades corporativas do jeito que eles desenvolvem, mas aqui dentro, com uma tutoria específica, num programa sob medida. Isso eu acredito muito. Isso é até um trabalho feito do Laboratório de Ética, no qual eu e o Marcelo, a gente vem participando juntos. E, à medida que você mergulha nisso, você vai começar a entender o que é foco. Todo mundo fala de foco, mas ninguém sabe dizer o que é foco no mundo dos negócios. Foco no mundo dos negócios é quando você conhece quem é o cliente, quando você mergulha sabendo quem é o papel dele, quando você entende quais são as necessidades dele, quais são as informações que ele tem, quando você mergulha nos sentimentos dele e começa a entender, inclusive, os valores, o que ele valoriza. Aí a gente começa a sair, inclusive, da guerra de preço e começa a entrar na questão dos valores. É o que tem valor. E quando você está diante dele, você percebe que ele é alguém como você. E no final das contas, é uma definição ética ser empreendedor, porque negócio é gente cuidando de gente o tempo todo o tempo. Não muda. E quando você conversa com aquela pessoa do seu foco, você descobre o diferencial que ela quer, que ela está em busca. Essa informação hoje, ela está muito mais difícil de se buscar, pelo tanto, às vezes, que a gente se entrega nesse processo. Mas quando você descobre esses 2 pontos, você começa a descobrir as competências que você tem que ter. Aí você vem aqui para dentro e busca a competência certa, que pode ser no desenvolvimento de sistema, pode ser na engenharia, pode ser na filosofia, na teologia, pode ser na administração, pode ser na economia, pode ser onde é que for. E aí sim você vai compor essa junção desses elementos, e aí sim, dar um passo e entender que, na realidade, hoje, a gente tem um mar de oportunidade. A questão não é um mar de oportunidade, a questão é que o líder ou o empreendedor que não busca enxergar o que ele quer, qualquer porcaria serve. E aí muda-se tudo, porque quando a gente está falando de um serviço de alta escala ou de um produto sob medida desse, não é qualquer coisa desse tipo, não. Tem que ter valor. E aí muda tudo. Muda tudo. Por isso que a entrega de propósito faz toda a diferença no contexto atual de hoje. Ok, e aí, vocês já passaram por empreendedorismo aqui? Já? Aquelas ferramentas que a gente dá, a matriz CSD, certezas, dúvidas, suposições, a imersão que a gente faz, primária e secundária, quando a gente vai estudar o cliente, é onde vai trazer são ferramentas que a gente dá justamente, para quem já passou aqui, já ouviu falar, são as ferramentas que fazem a gente ter esse olhar para esse público e para essas dores, para essas necessidades. Tá? Vocês têm isso no próprio curso aqui. Tem um ponto só que eu queria destacar, que é interessante, que está presente. Vocês perceberam que na colocação dos nossos 2 palestrantes tem um quê de alegria no que eles estão falando ou não? Você está vendo gente aqui com cabeça baixa, chorando para dizer, empreender é coisa difícil. Hã? Então, contribuindo com a tua... Realmente, no passado, a gente tinha muito pouca empresa, hoje a gente tem muita empresa. Qual é a diferença? Eu acho que tem uma. Eu acho que nós somos mais felizes realizando aquilo que a gente gosta de fazer. Acho que isso é uma realidade, que hoje as oportunidades são maiores porque isso está presente e cada um pode fazer isso hoje. Isso é uma verdade. Então não importa se você vai estar construindo aviões, ou fazendo uma questão de cartão de crédito, ou fazendo um app, ou até desenvolvendo, como nós vimos lá nos Estados Unidos, aquele pessoal, né, levando um rodo que faz não sei o quê, um treco de lavar o chão que faz de uma outra forma. Não tem problema. Seja feliz naquilo que você está fazendo, mas corresponda à sociedade, ao teu próximo,
com essa característica de você abençoá-lo com a sua vida, porque você faz com alegria. Essa é uma diferença marcante, que está na presença, que vocês estão na presença de duas pessoas felizes de fazerem o que fazem. Isso é uma coisa que vocês têm que levar para vocês também. Mais duas perguntas, se tiver. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Opa, ali. Por favor. Total. Com certeza. Olha Total. só, vou até né, te dizer assim, que acho que o grande desafio também quando você passa algumas etapas é passar esse processo de um crescimento gradativo que seja por ali. Então, qual o grande desafio aí? É transformar isso numa cultura. Eu entendo que princípios e valores permeiam culturas. Fora isso, são contraculturas, tá? Então, o que acontece nesse processo todo com muitas empresas desse tipo? Né? Não sei se vocês estão vendo, por exemplo, existem empresas que vão retomando, vão buscando um passado, uma nostalgia. Né? E na hora que você vê esse movimento caindo de um Uber, de uma Airbnb, é porque eles foram perdendo a identidade. E é interessante que, nesse instante, quem não tem os princípios e valores fixos, claros, objetivos, e não tem isso tudo muito tratado, e não consegue transformar isso num propósito dentro da empresa, a empresa não tem condição de construir uma causa. Tudo bem? Então é mais ou menos assim. No começo, ela vai definir missão, porque ela está numa arena de guerra, brigando com todo mundo. Numa segunda etapa, a empresa evolui e faz uma definição de negócio. Uma definição de negócio você aprende no caminho dela. Depois, quando você desenvolve essa definição de negócio, que entende tudo o que é necessário, você começa a aprimorar ela, isso se transforma no propósito. O propósito da empresa, quando ele está bem segmentado, está bem permeado pelos valores, pelo lado humano, e traz também integração técnica, mas tudo de uma forma muito equilibrada, ela dá luz à condição da empresa construir uma causa. Eu, por exemplo, conheço um empreendedor de primeira, já tive com ele várias vezes lá nos Estados Unidos, que é o Howard Schultz da Starbucks. Ele construiu uma causa. Ele não vende café. Ele vende outra coisa. E aí é um tema para vocês irem buscar lá nas aulas de empreendedorismo do Marcelo, que a gente tem feito, tem conversado muito, tenho feito algumas participações lá junto com ele, muito em função do laboratório de ética, porque nesse instante você começa a permear. Porque nós, empreendedores, vamos morrer, como eu estava dizendo, não tem jeito, viu, gente? Agora, a gente pode se perguntar, Ford morreu ou está vivo? Entendeu? Tem um jeito do empreendedor se perpetuar. É quando ele conseguir ver essa perenidade do negócio. O Mackenzie é exemplo disso. John Mackenzie fundou o Mackenzie. Olha quantos anos nós estamos de instituição. Graças a ele, ele está vivo até hoje aqui dentro. O espírito mackenzista é essa contribuição que cultiva mercados. E essas empresas, por mais tendências que elas lancem, ou elas vão entender uma ética aplicada nos negócios, ou então elas podem começar a se preparar e decretar o fim delas. Que é isso que acontece quando não se sustenta o humano que está lá dentro através da ética. Tudo perde sentido. Aí ele ganha preço. Aí tudo pode ser vendido, inclusive aí pessoas que têm valores inestimáveis podem ser transformadas em mão de obra. E mão de obra é útil. Acabou a utilidade, o que você faz com a mão de obra? Joga fora. É por isso que a gente tem hoje uma crise enorme, onde tem muitas pessoas numa determinada idade. Eu estava encontrando uma pessoa que está falando que 35 anos não sai mais para o mercado. Eu falei para vocês estão malucos, vão voltar lá passar de reunião que vocês não entenderam, foi nada. Vão voltar e vão buscar, que onde é que já se viu isso?
A gente precisa muito cultivar essa ética aplicada. Eu acho que esse é um grande desafio que nós todos temos, porque nós precisamos aprender a ser educadores aqui dentro, com valores, com propósito, com amor, né? E amor, para mim, nos negócios é decisão e compromisso. Não é coraçãozinho, não. É decisão e compromisso para a gente atingir o que a gente precisa. Mas ética é uma coisa que falta, né, Marcelo? Só é. E é muito tema do que a gente viu lá fora, inclusive, né? A gente viu muito na filosofia aplicada lá fora, as questões éticas fora do Brasil, as empresas voltam seus problemas e voltam da comunidade para a universidade para buscar e beber na fonte da universidade para se reinventar vendo os cursos de ética aplicada dentro da universidade. E é onde a gente foi buscar para criar o laboratório de ética do Mackenzie. Nós estamos iniciando o laboratório de ética aqui no Mackenzie para tentar resolver essas questões para extramuros. Então, a gente já está com essa preocupação aqui dentro. Com certeza. Mais alguma pergunta? Pois não. Pedro, já sei que você chama Pedro. Esse é um assunto bem interessante, né? No caso, eu também faço parte do Conselho de Bioética, né? E a gente discute muito isso, porque eu também lido com empresas que desenvolvem medicamentos, uma série de coisas, e você tem várias discussões a esse ponto. E é bom fazer uma aplicação da ética, e uma das formas de se aplicar a ética é trazer ela na bioética, né? E o Mackenzie tem aqui um trabalho na bioética muito bacana com o professor Paulo Fraga, né? E a gente vem conversando muito com ele, ele também faz parte do nosso laboratório, ele e o Dr. Roger Campato, são dois que estão ligados a isso, e a gente pode levar uma ética aplicada a essas consequências extremas, né? Essas consequências extremas a gente pode avaliar, inclusive, do seguinte ponto, né? Ótimo, lancei um produto novo, a minha equipe não está preparada, então o que eu faço? Demito todo mundo e contrato de novo? A gente pode pensar eticamente qual é o impacto disso na sociedade como um todo. Esse desenvolvimento, ele passa nessa hora por uma percepção ética e bio ligado à vida, que a gente não pode perder a dimensão que nós humanos temos que cultivar o nosso processo interno também, o nosso processo todo de sobrevivência. Então ele precisa ser alicerçado. Então uma ética aplicada nessa situação, ela vai contribuir muito para que os empreendedores tenham sim a visão clara, por exemplo, desses desenvolvimentos, que a gente possa levar em consideração a isso, mas se eu pegar como princípio um desenvolvimento de pesquisa que parte da pessoa, da necessidade, seja da carência, seja do que for, mas parte do humano, a chance dele ser muito mais equilibrado eticamente, não ser ganancioso, é enorme. Então, hoje, tem uma procura muito grande, né? Em algumas outras empresas que eu lido, eu escuto muito isso, tem muito executivo voltando para o banco da universidade para se preparar para tratar esses assuntos éticos, né? A gente escuta isso o tempo todo, não sei se vocês acompanham, mas a gente tem um instituto chamado Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Eu tive uma reunião há tempos atrás e dei uma sugestão para eles. Pedi para eles ligarem aqui para o Marcelo, para a gente conversar e criar, na realidade, uma chancela que seja ética, porque tem muito conselheiro que vai compor essas empresas de grande porte que eles não conseguem ter essa reflexão. Porque é uma questão ética, recolhimento ou não de imposto, é uma questão ética, aplicação ou não do produto para determinados públicos específicos, né, aplicação dele, liberação de... Então, esse é um ponto que tem que ser muito discutido. E, claro, que se a gente tiver um empreendedor, um líder com consciência para refletir a partir desse ponto, ele vai conseguir levar essa questão numa crise tão grande para que ela possa ser testada para ver se é factível ou não, ou se merece ou não uma outra discussão. E se merecer, tem hora, viu, gente, que eu, como empreendedor, levanto a mão e digo assim, eu não sei, preciso chamar gente para me ajudar. E nós não temos que dar resposta de tudo. Aliás, nós não sabemos tudo.
nós precisamos do apoio um do outro. A raça humana chegou onde ela chegou, no topo, pela cooperação, não pela competição. Em algum momento isso foi invertido. E quanto mais a gente cooperar através dos valores, com valores, eles podem ser até assim não tangíveis, mas as condutas oriundas dos valores são. E isso pode mudar tudo. E essa discussão faz toda a diferença. Isso muda tudo. Muda os negócios, muda o nível dele, muda o nível de continuidade do mercado. Eu acredito numa nova economia, muito mais liberal, humana, ética, próspera, e que seja capaz de promover o que realmente importa, que somos nós, humanos, e o planeta Terra como um equilíbrio total do nosso ecossistema. É isso que eu acredito. Não, eu tô. Depois dessa explanação do Keynes, eu não tenho nem o que falar, mas é isso mesmo. Eu acho que nós podemos concluir dizendo o seguinte, né, que diante desse banquete que nós tivemos aqui hoje, nós aprendamos a atender, a corresponder a uma dada demanda da nossa sociedade, que é o nosso anseio, né, criar valor, para que a gente possa usufruir desse valor junto. Nós vimos também que nós vamos compartilhar daquilo que nós estamos desenvolvendo, e quando nós compartilhamos aquilo que nós estamos desenvolvendo, nós temos troca de valor entre aquele que adquire isto e aquele que produziu isso. Nas entrelinhas daquilo que foi falado aqui hoje, nós podemos dizer que nós temos que atender essa demanda sempre com humildade, sabendo que a gente não sabe tudo, às vezes, né, fazendo alguns voos de galinha, mas tendo a oportunidade de nos levantarmos de novo, sempre com muito trabalho, e tendo a maior referência dessa humildade, que é aquilo que é o alicerce do Mackenzie de novo, que é o Senhor Deus à nossa frente. Que nós possamos ter essa mentalidade, entender que nós só vamos encontrar a nossa posição de humildade correta se nós encontrarmos aquele que nos criou. Então que a gente pense assim, e com humildade nós possamos caminhar servindo um ao outro, com muita humildade, com muito trabalho, né? E com muito acerto e erro, né, professor? Né? E começando num ponto e terminando onde nosso coração nos orientar, para que a gente possa servir um ao outro com muito amor e muita alegria. Que Deus nos abençoe e vocês tenham uma ótima semana e sendo ótimos mackenzistas ao longo de suas vidas. Tá bom? Muito obrigado.